Tudo tranquilo? Você sim, Letícia, nova Maísa. Você vai pra lá. Vocês não empolgam ela não, gente, porque eu perco meu emprego por causa dessa menina, hein? Ó, vamos lá. Primeira coisa, pessoal. O Ricardo, na hora de subir os nossos vídeos no YouTube, ele estava tendo problema justamente por causa do som das músicas que a gente estava colocando, por causa de direito autoral, nananã. Então, como, né, na FATES a gente sobe os vídeos no YouTube, eu não vou poder usar mais música com vocês, fazer aquela parada toda. Eu estava curtindo um monte, mas infelizmente eu não vou poder fazer mais, porque a gente corre o risco, né, deles tirarem o nosso vídeo do ar. Então, nós vamos ficar sem música, tá bom, pessoal? Eu estava adorando fazer aquilo lá, estava me achando a DJ, né? Mas, infelizmente... Não, traz meu celular aqui. Então, deixa eu ver os áudios. O que é fazer home office? Isso aqui tem hora que você tem vontade de esganar filho que sai catando o celular, levando o celular embora, é fogo. Então, ó, voltando, tá, pessoal? Boa noite, eu não vou mais professora. fazer aquelas músicas, aquela parte lá que estava bem legal, eu estava curtindo, espero que vocês também, mas não vai rolar. Outra coisa que eu preciso avisar vocês, todos vocês, moçada, com relação à atividade, né, que o trabalho que vai valer nota. Moçada, eu não vou dar outro trabalho. Por que eu não vou dar outro trabalho? Porque eu sei que tem professor que está dando trabalho agora. E daí eu acho que se eu for pedir mais atividade para vocês, eu vou sobrecarregar. Porque é fato que tem gente que está na mesma situação que eu, né? Tá em trabalho remoto, ou então atividade que é atividade essencial e não parou, né? E daí a situação complica. Não adianta eu lotar vocês de atividade. Aí, para fazer atividade, não assiste minha aula. Ou faz qualquer coisa para me entregar. Então, daí não... Sabe, aquele negócio de cobre um santo, descobre o outro, isso daí não resolve para nós. Então, eu acho que eu pedi uma ou duas atividades para entregar, eu vou olhar lá certinho, tá? Eu vou olhar certinho, vou colocar na trilha e vou mandar para vocês. Então, quem já fez aquele roteiro de leitura anterior, já está zerado. Não precisa se preocupar, não vai ter mais nada para fazer. Beleza, pessoal? Tranquilos? Tá? Não quero sobrecarregar com vocês. Eu quero que a gente mantenha a qualidade aqui durante as nossas aulas, que a gente tenha, que eu tenha todos vocês aqui comigo. É isso que eu quero. Aí depois o aluno começa a não vir assistir aula, para poder fazer atividades, daí não tem serventia para mim, tá? Não vou sobrecarregar vocês. Beleza, moçada? Tranquilos até aqui? Né? Boa noite, professora. Alguém tem dúvida? Eu não estou ouvindo vocês. Boa noite, professora. Oi, boa noite. Tá tudo Agora certo sim. da minha parte. Ah, beleza, então, tá? Professora, aconteceu alguma coisa que vai parar as musiquinhas? Aconteceu, amor. Na hora de subir os vídeos, o YouTube, ele estava... com relação, vou explicar, com relação aos direitos autorais. O fato da gente estar usando todas aquelas músicas. Então, a gente corre o risco do YouTube tirar os nossos vídeos. Então, é assim, com vocês eu não vou poder usar mais. Em outras instituições eu continuo usando, porque daí o vídeo ele fica armazenado num drive. Então, eu mando o link para os meus alunos e eu não disponibilizo esses vídeos de forma pública, porque eu faço no YouTube, entendeu? Deu para entender a diferença? Mas para vocês, eu já tomei uma invertida, o Ricardo foi subir vídeo, teve vídeo que ele teve que deletar e subir de novo, né? A gente inventou uma moda aí, mas esqueceu desse lance. Consequentemente, ficamos sem música.
Tava tão divertido, eu tava curtindo tanto, mas vamos fazer o quê? Tá bom? E com relação aos trabalhos, é isso aí. Vou enviar a trilha para vocês saber certinho qual era a atividade que eu tinha pedido, né? As notas foram, as notas já foram lançadas. É que tem nota que está sumindo. Gente, isso eu já não sei de nota que está sumindo. Eu vou dar uma verificada, ver o que está acontecendo, tá? Mas foram lançadas. Não sei se deu problema, não. Eu vou dar uma olhada para ver se tem alguma nota que sumiu, que eu tenho que lançar de novo. Beleza, pessoal? Olha só, da aula passada, vocês ficaram com dúvidas? Deixa eu abrir meu... Estava aqui, agora não está mais. Alguém ficou com dúvida da aula passada? Alguém tem pergunta a fazer? É o famoso fale agora ou cale-se para sempre? Pergunta só na hora da prova. Ah, bom, né? Ótimo isso, né? Espera lá, deixa eu ver se eu fecho aqui alguns... O que está acontecendo? Por que não está abrindo? Agora vai. Pessoal, ó, então, a gente estava trabalhando com a teoria do pagamento. Não sei por quê. Espera aí, pessoal. Hoje não é meu dia, achei. Agora deu certo. Pessoal, então a gente estava falando sobre a teoria do pagamento na aula passada. Nós iniciamos, né? Na aula passada, nós começamos a conversar sobre a teoria do pagamento na aula passada e agora nós vamos encerrar, tá? Então, nós já vimos várias situações, né? Como, por exemplo, que o pagamento é uma forma de extinção da obrigação, que ele tem o condão de liberar o devedor, que pagar não é só entregar dinheiro, mas também nós vimos quem é que deve pagar, nós vimos que é o devedor, mas nós temos aí as figuras do terceiro interessado e do terceiro não interessado. Nós também vimos, né, a quem se deve pagar, e daí seriam o quê? Os credores, né? Você deve pagar ao credor, mas também, né, aos seus representantes e também aquele que portar, né, aquele que portar o documento, né, o recibo, ele também pode receber. Na aula passada, nós chegamos a falar sobre credor putativo. Alguém me ajuda? Que na turma da manhã eu conversei. Não lembro vocês. Vamos lá, tem uma alma caridosa aqui que vai dar um help. Sim, prof. Sim, querida. Então, a gente já falou sobre credor putativo. Nós falamos, mas eu acho interessante recapitular, prof. Faremos, então, sem problema nenhum. Então, vamos lá. Olha só. O que é o tal, né, do credor putativo, pessoal, que a gente falou na aula passada. O credor putativo é aquele credor aparente. Ele tem aparência de credor, porém ele não é. Então, aparentemente, você acha que você está diante do credor, mas, na verdade, ele não é.
E daí, Tati, o que acontece se eu fizer o pagamento a este credor putativo? Bom, se o pagamento foi feito de boa fé, né? E se o seu erro, o seu equívoco for excusável, ou seja, né? Seria natural que você fizesse o pagamento, né? Você tomou os cuidados necessários, mas mesmo assim você pagou a um credor putativo, esse pagamento ele vale, né, pessoal? É o que diz o artigo 309, tá certo? Do Código Civil, que é o pagamento feito de boa fé ao credor putativo. Esse pagamento é válido, ainda que depois seja comprovado de que ele não era o credor, tá? Mas o verdadeiro credor não pode cobrar do devedor. Por quê? Porque o devedor agiu de boa fé. Ele realmente acreditava que aquele indivíduo era o credor naquela relação. Então, por isso, ele fez o pagamento. Tá certo, pessoal? Então, nós temos aí 2 requisitos, né? Para que o pagamento tenha validade. O primeiro deles, pessoal, é que o devedor tenha agido de boa fé. Ou seja, ele não imaginava, tá? Que aquele lá não era o credor. Ele não imaginava essa situação. E a segunda... Travou para vocês? E o segundo... Travou? Então tá. E o segundo, vou falar do segundo requisito agora, tá? E o segundo requisito é justamente sobre a excusabilidade do erro. Ou seja, é normal, seria perfeitamente normal aquele pagamento, né? Aparentemente, aquela pessoa que se apresentou ali, ela tinha a figura do credor, né? Ela aparentava ser o credor. E foi por isso que ele fez o pagamento. Então, aí nós estamos diante do credor putativo. Ok, pessoal? Tranquilos até aqui? Professora, Oi, querido. esse é o caso daquele cara que a professora estava comentando, que era o representante de uma Isso, loja que a pessoa cobrou, certo? Vamos certo. supor que esse ex-representante depois não repassa esse valor para a empresa que ora ele trabalhava. Essa empresa, comprovada a boa-fé do devedor e a excusabilidade do seu erro, ela pode, então, executar esse seu ex-funcionário? Isso. Gustavo, perfeito. Ó, nessa situação, né, em que a gente consegue comprovar que realmente o pagamento foi feito ao credor putativo, mas foi um pagamento de boa-fé e esse erro era um erro aceitável, né? Esse devedor, ele não vai pagar novamente, tá certo? O pagamento que ele realizou foi válido. Esse pagamento teve validade. Para que, então, essa empresa receba, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que tentar receber do credor putativo, né? Ela vai atrás daquela pessoa que se apresentou como credora. Ele vai atrás daquele indivíduo, mas não atrás do devedor. Não atrás do devedor. Por quê? Porque o devedor, ele pagou, né, de boa fé, e o pagamento dele teve validade. Não é o caso dele pagar 2 vezes. Beleza, Gustavo? Professora, certinho. Então tá, pessoal, posso seguir? Resolvemos aí essa parte do credor putativo? Vamos seguir então. Agora, nós vamos falar sobre as condições objetivas da ação, ou do pagamento. Veja, até então a gente estava falando das condições subjetivas. Por que subjetivas? Ora, porque o nosso olhar, pessoal, era um olhar voltado aos sujeitos da obrigação. Presta atenção, cadê o caderno? Vamos lá.
Até então, a gente estava analisando quem? Os sujeitos, credor e devedor, quem é que paga, quem deve receber essas situações. E agora, Tati? Agora nós vamos falar das condições objetivas. E essas condições objetivas são objeto, prova, lugar e tempo. São essas as questões que nós vamos avaliar e analisar a partir de agora. Beleza, pessoal? Deixa eu botar esse povo aqui para dentro. Gente, eu acho que o Richard está com algum problema, porque eu já pus ele para dentro umas 10 vezes. Alguém socorre ele lá, vê o que está pegando. Prof, eu já consegui agora. Conseguiu? Então tá, amor. Beleza, então. Vamos tocar a vida. Pessoal, o Richard, isso. Ô, pessoal, então agora vamos falar do objeto e da prova do pagamento. Veja, alguns desses artigos, na verdade, vocês já conhecem, tá certo? A gente já falou sobre eles, vocês já os estudaram. Como, por exemplo, o artigo 313, ele vai falar do objeto da prestação, né? E vocês vão observar que vocês já estudaram. Olha o que diz o 313, que não é novidade, hein? O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Veja, eu estou falando justamente do objeto da obrigação. E eu estou te dizendo o quê? Que o credor ele não é obrigado a receber prestação diversa. Ou seja, se você combinou que você vai entregar uma bicicleta, é uma bicicleta, não é uma moto. Se você combinou que vai pagar em dinheiro, é dinheiro, não é um terreno. Ele não é obrigado. Então, veja, o devedor não é, perdão, o credor não é obrigado a receber prestação diversa, mesmo que mais valiosa. Aí você deve estar se perguntando assim, tá bom, Tati, mas qual que é a aplicação prática disso? Né? Porque eu vou usar isso aí para quê? Veja, nessa situação que nós estamos vivendo agora, de pandemia, nós estamos vivendo duas crises. Uma crise, né, no aspecto da saúde, tá certo? E outra crise econômica. Isso é nítido, né? Nós estamos acompanhando tudo isso acontecer. Muito vai se dar, muito vai acontecer de pessoas, né, de devedores querendo pagar a obrigação, com outra prestação, tá certo? Querendo pagar ou com outro objeto. E aí que nós vamos utilizar a inteligência do artigo 313. O credor não é obrigado. Ele não é obrigado a receber prestação diversa, mesmo que mais valiosa. Mas ele pode, ok? E nós vamos estudar isso nas próximas aulas, que é justamente a dação em pagamento. É uma forma de extinção das obrigações. Então, vocês vão observar, né, a prática, o nosso dia a dia, daqui por diante, que muitas pessoas vão tentar efetuar o pagamento, né, entregando, né, pagando com uma prestação diferente daquela que foi combinado. Mas o credor não é obrigado a aceitar. Tá certo, pessoal? Tranquilo? O 304 também fala do objeto. E ele também vai ser visto por vocês com de forma muito corriqueira agora nesses tempos. Por quê? Porque ele diz assim, ó, presta atenção. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes se assim não ajustou. É aquele negócio. Você combinou o pagamento à vista de uma única vez, em uma única parcela, e a pessoa vem e quer te pagar picado, parcelado. Você é obrigado a aceitar? Não, tá? Não é obrigado a aceitar. Observem que a aplicação prática desses dois artigos, no momento, né, da nossa economia, vai ser muito grande, né? Por quê? Porque a pessoa virá,
né, ao invés de trazer todo o pagamento, ela vai pretender fazer o pagamento em partes. Isso vai ser comum, bastante comum. E daí é aquela situação que você já sabe. O credor pode aceitar, mas daí ele tem que querer. Ele não é obrigado a aceitar. Beleza, pessoal? Tranquilos até aqui? Podemos seguir? Vamos lá, tem alguém aqui no chat. Sim. Tranquilo? Sim, então tá bom. Sim, então vamos lá. Pessoal, outro artigo, né, que também fala do objeto do pagamento. É o 315. Pessoal, aquilo que foi convencionado pagar em dinheiro deve ser pago em moeda corrente. Ok? É assim que funciona. Você convencionou o pagamento em dinheiro, esse pagamento deve acontecer em real. Isso, inclusive, a gente já conversou, vocês já sabem isso, né? E onde eu acho isso, Tati? No artigo 315 do Código Civil. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento em moeda corrente. Ok, pessoal? Tranquilos? Então, não tem novidade nenhuma nisso, porque vocês já me ouviram falar sobre isso. O 316, ele nos diz o seguinte: é possível convencionar aumento progressivo das prestações, tá? Se as partes convencionarem, pessoal, todas as vezes que eu falo, se as partes convencionarem, isso daí é o seguinte, se elas colocarem no contrato, beleza? Se elas pactuarem, se elas estabelecerem isso, é possível sim que as parcelas, elas alterem de valor, tá certo? E a gente pode ver aí um aumento progressivo nessas parcelas. É perfeitamente possível. Até mesmo, né, como uma forma de atualização monetária, por exemplo. Isso é perfeitamente cabível. Tá bom? E agora, Tati? Bom, agora que nós já falamos sobre o objeto, né, do pagamento, nós vamos falar como a gente prova esse pagamento, tá certo? Uma coisa é o objeto e outra coisa é como eu faço a prova do pagamento, tá bom? Eu sempre disse para vocês que o pagamento é um dever do devedor, mas também é um direito dele. E é direito dele também, anota aí que isso é importante, exigir uma prova de que ele realmente efetivou o pagamento. Então, olha lá, é direito, anota, é direito do devedor exigir uma prova de que ele efetivamente pagou. Isso é extremamente importante, pessoal. Por quê, Tati? Porque quem paga mal, paga duas vezes. Se ele não exige uma prova, pode ser que ele venha a ser compelido a efetuar o pagamento. Pode ser que ele venha a ser compelido a pagar novamente. Deu para entender, pessoal? Então, a quitação, esse documento, né, que confere a quitação para aquela obrigação, é um meio de prova do pagamento. E que quitação é essa, Tati? Ora, o recibo. Quando você efetua o pagamento, você não pede um recibo? Se você não pede, deveria. Você está agindo errado. Por que, Tati? Ora, porque senão você pode ser compelido a pagar de novo, né? Você fala assim, mas como assim pedir o recibo? Pode ser desde aquele recibo que a gente compra em... Gente, eu ia falar farmácia. Em livraria, tá certo? Até uma transferência bancária, um depósito, aquele comprovante do caixa eletrônico, por exemplo. Tá certo? Tudo isso serve de prova. Então, olha só, pessoal, para que, né, esse documento ele tenha validade, nós precisamos que ele contenha alguns requisitos, alguns elementos. Quais são eles? Por exemplo, o valor
e a dívida que está sendo quitada, o nome do devedor ou até mesmo o nome de quem pagou por ele, porque nós sabemos que o terceiro não interessado, ele pode pagar em seu próprio nome. Lembram-se disso? E daí vai constar o nome dele, né, no recibo. O tempo, ou seja, a data e o lugar do pagamento. Nós temos que conter estes elementos para que este documento tenha validade. Pessoal, acabei de ser informada que nós temos mais 10 minutos nessa live e depois a gente troca, tá bom? Vamos continuar aí. Tati, como é que eu faço esse documento? Bom, ele pode ser feito tanto por instrumento público quanto por instrumento particular. Qual é a diferença de instrumento público e instrumento particular? Quem lembra? Alguém tá com o áudio aberto aí, gente? Desliga. Quem lembra? Quem lembra? No cartório ou entre particulares? Oi? Foi o Silvio que falou? Fala, Silvio. No cartório ou entre particulares? Maravilha. O instrumento público é aquele feito no cartório. E o particular? Podemos fazer aqui, tá certo? Qualquer um de nós, desde que tenha capacidade, né? Capacidade e aptidão para a prática dos atos da vida civil, nós podemos fazer esse documento, tá certo? E ele vai ser datado e assinado lá pelo seu credor ou então pelo seu representante. Bom, Tati, e se, olha só, hein, ó a pergunta, e se o credor, deixa eu ver quem fala comigo aqui, Fran, fecha seu áudio, Fran. Achei que eu me parei também. Sabe por quê? Eu tinha 2 sacos ali de ração. A Fran, ela tá ocupada. Espera aí que eu mesmo vou fechar o áudio dela, que ela tá num momento aqui de... Deixa eu achar ela aqui, nós já vamos fechar o áudio da Fran. Fechamos o áudio. Bem-vindo, João. Vamos lá. Pessoal, e se porventura o credor, ele se negar, olha só, hein? Ele se negar a dar a quitação, ele se negar a dar o recibo. Como é que fica isso, né? Tá, bom, primeira coisa que você deve fazer é orientar o seu cliente a não pagar, a reter o pagamento. Lembrando que pagar não é só dinheiro, né? Não é só entregar dinheiro, né? É reter o bem, a coisa e tudo mais. Se ele não der a quitação, não pode pagar. Não vou dar quitação, não vou dar recibo hoje não. Não, por quê? Não, porque eu tive um pesadelo, não sonhei bom hoje. Hoje eu não faço recibo para seu ninguém. Pô, moçada, nessa situação, não pode pagar, tá? Teu cliente ligar para você e falar, doutor, eu tô aqui para pagar, ele tá falando que não vai me dar recibo não. Você fala assim, então, não pague. Por quê? Porque quem paga mal, paga 2 vezes. Como é que você comprova que efetivou o pagamento? Ok? Você precisa deste documento, tá? Tati, mas e daí? Como é que eu faço, né? Eu não efetuo o pagamento? Nós temos aí, né, os ônus da mora. Lembram o que é mora? Mora é demora. Mora é atraso. Beleza, povo lindo? Então, olha só, nós temos aí uma situação em que eu vou estar em atraso no pagamento. Eu, devedor, Tati. Como é que fica essa situação? Veja, essa situação, né, quem está dando causa à mora é o credor. E daí você tem, né, um instrumento de direito material que nos é dado, né, para que a gente resolva essa questão, esse problema. Sabe qual é? Consignação em pagamento, ok? Que nós vamos estudar assim que a gente terminar a teoria do pagamento. Nós podemos aí consignar, depositar o pagamento para que o credor venha receber, para que a gente não seja penalizado pela mora.
Pessoal, pergunto a vocês, tudo bem até aqui? Posso continuar? Vocês estão me entendendo? Sim. Sim, está muito rápido? Quem Ô, está aqui professora, comigo, né? Oi. professora, por instrumento particular, ele pode ser feito assim como o habeas corpus, que o pessoal faz manuscrito mesmo, em qualquer lugar, ou Pode. tem que ser formalizado e tal? Não, Gustavo, sabe aquele bloquinho que a gente compra eu ia falar padaria agora. Hoje eu não tô bem, eu acho que eu não tô bem. Na livraria, sabe aquele bloco de recibo? Hein, Gustavo? Vocês nunca viram, gente? Não é do tempo de vocês? Eu já vi, professora. Graças a Deus, Laís, Deus te abençoe, minha filha. Porque senão eu ia falar, meu Deus do céu, sou eu. Ah, graças a Deus, o Luiz também, a Juliana. Pessoal, aquele bloquinho serve como recibo. Aquele bloco serve. Ele é eficaz para dar quitação, tá? Um pedaço de papel, uma folha de sulfite, um pedaço do seu caderno. Desde que você encerre ali todos os elementos, serviu para quitar. Beleza? Beleza, Gustavo? Sim? Gustavo foi jantar. Tá jantando, Gustavo. Vamos continuar, meu povo? Olha só. Espera aí que tem alguém aqui no chat comigo. Então tá, beleza, João. Vamos lá. O artigo 320, né? Ele traz aqui esses elementos. Olha lá. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante. Às vezes, o credor é uma criança, quem assina por ela é o representante legal da criança, tá certo? Beleza? E olha só, o parágrafo único nos diz assim: ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo, valerá a quitação se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Quer dizer, mesmo que, né, essa quitação ela não contenha todos esses elementos, mas se você consegue comprovar que foi feito o pagamento, ela será válida, tá? Ela terá validade. Então, aqui eu trago nesse slide separadinho para vocês todos esses requisitos, para ficar bem fácil de vocês visualizarem. Olha lá, valor, espécie da dívida, nome do devedor, tempo do pagamento. O tempo do pagamento é o dia, é o mês, é o ano, né, do pagamento, tá bom? O lugar em que foi feito o pagamento e a assinatura, tá? Então, estes são os requisitos para que você elabore esse documento de quitação. Beleza, pessoal? Estou seguindo, tá bom? Olha só, pessoal, veja, nesse slide eu trago para vocês o seguinte: vocês já viram documentos, boletos, normalmente são boletos que trazem assim, ó, por exemplo, boleto de cursos, você vai fazer um curso de inglês e eles te dão o boleto do ano inteiro. E daí lá é feita uma ressalva. Qual é a ressalva? Lá está escrito o seguinte, que a quitação da última parcela, né, ela não confere quitação às anteriores. Vocês já viram esse tipo de observação? O que isso significa? Não viram? Então tá. É que existe uma presunção que nos diz assim, que o pagamento, né, realizado em cotas periódicas, ou seja, em parcelas, pessoal, tá acabando meu tempo aqui. Se encerrar, eu já mando o link para vocês e a gente retoma daqui, tá? Esse pagamento feito em cotas periódicas, ou seja, feitos em parcela, ele dá a presunção, tá certo? De que
A quitação da última, até que provem o contrário, presume-se que as anteriores foram quitadas. Então, se eu paguei a parcela do mês 5, presume-se que a parcela do mês 4, do mês 3, do mês 2, essas foram quitadas. Ok, pessoal? Essa é uma presunção que existe. Porém, prestem atenção, porém, é uma presunção, tá? E daí, por isso, nós vemos que na prática, né, no dia a dia, existe lá uma ressalva, uma observação. Que observação